boa tarde! Estamos ao vivo de novo. Semana passada eu fiz a primeira live em que eu chamei uma ex-paciente pra contar como é que foi a experiência dela do parto normal. Semana passada foi a Monique e foi muito legal. Muita gente elogiou depois, contando que gostou de ter visto a live. Minhas pacientes falaram que foi muito legal essa iniciativa, né? Essa conversa que a gente teve que anima, né? E que as gestantes vivem procurando mesmo na internet relatos de parto e saber como é que foi a experiência de outras pessoas. Então hoje eu vou fazer a segunda conversa com a minha paciente. Quem vai vir hoje conversar com a gente é a Carol. A Carol, ela mora na Alemanha. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente fez todo o acompanhamento durante a gestação, né? Fez a preparação para o parto juntas. Então eu convidei ela para contar aqui um pouquinho como é que foi o parto dela. E aí também é bom que a gente vai falar como é que é esse atendimento online, né? Como é que funciona, sendo que a gente nunca se viu ao vivo, né? Presencial. Mas não parece, né? A gente conversa bastante, então nem parece que a gente não se conhece. Então ela já tá aqui e eu vou chamar ela agora para participar da live. Vamos lá. Ela entrar para ver se deu certo. E estou muito animada, gente. Vai ser muito legal ter essa conversa. Oi! Oi! Tudo bom? Tudo e você? Bem, agora eu tô mais esperta. A semana passada eu já não sabia como colocar a pessoa. Hoje eu já sei, então... Daqui a pouco você já tá sabendo todas as manhas. Já tô craque aqui. E faz Aqui, quanto o tempo áudio desde tá o seu bom? parto? O áudio tá bom? Tá, o áudio tá bom? Tô te ouvindo bem. É porque eu fiz uma gambiarra aqui. Pra dar certo. É. E faz quanto tempo do seu parto? Faz 5 meses e meio. 5 meses e meio. E como é que É. foi a gestação? Foi tranquila? Muitas emoções. Não, eu achei bem mais tranquilo do que eu imaginava, assim. Eu acho que eu fiquei muito tranquilo, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente ficou muito tranquilo. Mas eu acho que foi porque a gente tinha informação, né? A gente se preparou antes para o parto. Então, na hora, a gente sabia o que estava acontecendo em cada momento. Então, não tinha... foi tranquilo, assim. A gente conseguiu lidar, né? Com Com tudo, tudo que assim. estava acontecendo, assim. E você fez atividade física durante a gestação? Fiz. No início, eu já fazia antes, né? E aí depois eu engravidei aí quando eu tava com umas 15 semanas mais ou menos. Eu comecei a sentir muita dor abdominal. Ah, é verdade. E aí o meu médico falou que eu não podia continuar fazendo atividade física do jeito que eu tava fazendo. E aí a gente começou a fazer o Pilates, não foi isso? Foi. Eu Aí a lembro gente já que foi com... começou. Você sentia dor nos treinos, né? Que você fazia tipo um treino É, inicial e você sentia dores. E aí a gente começou a é, fazer uma coisa mais calma, mais tranquila. E aí foi isso. melhorando suas dores e aí você foi conseguindo manter, né? É. E doía, inclusive, quando eu tava andando na rua, às vezes. Eu acho que pelo peso mesmo da barriga, né? De ser a E aí eu barriga lembrava dos se exercícios, estendendo, assim, de né? Por conta contrair. do bebê e tudo. E aí você sentia essas dores. E depois Aí continuou a eu gestação lembrava, ou foi assim, do passando? treino da gente de ter que contrair, e era isso que me ajudava a não E sentir foi dor. E fazer as fortalecendo, né? atividades. Aí você É, foi fortalecendo a musculatura para ir ajudando com a dor. Peraí, que eu. Tá. Meu celular, pronto. Aí tava de fora e da. foi interessante porque mais pro final, assim, no finalzinho mesmo, aí eu voltei a sentir umas dores, assim, no pé da barriga. Mas ali no meio eu já não sentia mais dor. Ou seja, realmente fortaleceu ali no início, né? Quando a gente fez o Pilates. Foi bem legal mesmo. Então, ativa você teve quase a gestação inteira. Já fazia atividade física antes de engravidar É, e teve que adaptar no meio do caminho, conforme as necessidades da gestação, mas fez a gestação inteira, né? sim, Foi sim. ativa. E o que você fez para se preparar para o parto normal? Com você, a preparação? A nossa preparação para minha paciente. Sim, foi eu sou paciente, isso já é uma boa preparação.
E no mais eu fui pesquisando mesmo na internet. Ouvi muitos relatos de parto. Acho que isso me ajudou muito, porque entender que para cada pessoa funciona de um jeito, né? Cada pessoa vai ter alguma coisa específica, que talvez um detalhe vai levar para outro lado, e isso me ajudou muito, assim, a entender que pode ser bem diferente do que a gente imagina, todas as dificuldades que pode ter no caminho, e como que é cada fase também. Então, eu tinha isso bem claro, assim, teoricamente, eu tinha bem claro Você estudou, né? como Você era cada aprendeu fase. muito. E mesmo É, estudando, é muito difícil saber como vai ser o seu, né? Porque quando eu faço a preparação, eu sempre falo isso. Tipo, pode ser assim. Aí eu dou o exemplo. Aí uma paciente sim, foi assim, a outra paciente foi assim. Então, né, não é, existe uma regra, mas é importante saber é. várias possibilidades do como pode. Provavelmente o seu vai ser uma outra possibilidade, né? Mas é legal entender um pouquinho como é que foi para cada uma, para você ter uma prévia do que pode acontecer, né? Sim, e eu acho que uma coisa muito importante também é que aconteceu, inclusive, né? Porque o meu tampão mucoso saiu, estava com 33 Foi semanas. cedo, né? Mesmo a gente sabendo o que pode acontecer, chega na hora a gente fica nervosa, assim. E aí ter uma pessoa, né, igual eu tinha você, para poder tirar dúvida e perguntar 1000 vezes a mesma coisa, é uma coisa muito boa, porque isso vai ajudando a ficar tranquilo, assim. E aí você ficou com medo quando o tampão saiu com 33 semanas de ter parto prematuro. É, fiquei porque é isso, aí a gente vai. Eu já sabia, você já tinha me explicado como é que era, que podia ser que não acontecia nada, que ele se refaz. Eu já Isso, e sabia, você já pode tinha ser me que vá explicado, saindo né? semanas e semanas e semanas e demore para entrar em trabalho de parto. E aí, conforme vai É, demorando, ele vai se refazendo. Então, não quer dizer que vai entrar em trabalho de parto amanhã, né? Mas mesmo assim, você você tinha ficou me nervosa. explicado tudo, mas aí na hora que eu vi, aí eu fui pra internet. Pra quê? Pra quê, né? Pra quê? Aí a gente vê a mulher que pariu depois de 2 horas. Aí tem mulher que pariu depois de um mês. Aí você fica, ai meu Deus, o que que vai acontecer comigo? E não tem como saber, né? Não tem, tipo, eu Não te tem como tranquilizo, mas saber. não tem como eu falar, não, Carol, vai demorar ainda um mês, né? Pode ser, então, É, não, calma, vai dar tudo certo, mas não tem como saber, né, é, como é que vai acontecer, nem nada do tipo. E como é que é. funciona aí? Conta um pouco, assim, para as pessoas, porque não era o seu médico que estava fazendo o pré-natal que ia te Uhum. acompanhar no parto, né? É diferente um Isso. pouco do sistema. Então, tem as doulas, que eu nem sei se chama doula, mas a gente chama de doula, né? A gente já usa Aham. essa palavra assim, então explica um pouquinho como é que é esse acompanhamento. É assim, aqui tem a Rebame, que seria a doula. A Rebame é como se fosse uma enfermeira obstetra, mas ela Hum, faz um pouco do papel da doula também. Eu acho que não tem exatamente assim, não é exatamente equivalente. Mas a Rebame, ela acompanha a gestante durante o parto, ou durante a gestação, e é, nessa questão de tirar dúvida, da preparação mesmo psicológica e dessas coisas mais práticas, assim, do dia a dia, uma dorzinha, uma coisinha, a gente sempre pode tirar dúvida com a Rebame. O médico, ele cuida da E tem parte consultas mais frequentes, técnica. assim, durante a gestação. Sim, no meu caso, eu não tive, eu encontrei com ela só uma vez, mas é porque eu não tive nada mesmo, não precisei mesmo. Quando eu tinha alguma dúvida, eu mandava para ela alguma pergunta, ela me respondia pelo WhatsApp mesmo. Mas se eu Ah, precisasse que ela viesse na minha casa, me ver, alguma coisa assim, montar o plano de parto, ela ajuda também. Todas essas questões, ela tá ali para você, para te ajudar em todos esses detalhes. O médico, ele entra numa parte mais técnica. Então, ele vai fazer exame, vai fazer ultrassom. Então, todas as vezes que eu fui no médico, eu fiz ultrassom lá na clínica mesmo do médico. Todas as vezes eu fiz exame de sangue, na clínica também, exame de urina. Tudo é na clínica do médico. Você vai no médico, faz todos os exames, ele avalia, vê se está tudo bem. Está tudo bem, então tchau. Ele não vai te explicar nada, não vai falar nada, não tem nada. É só realmente ver se está tudo funcionando, está tudo no lugar. e aí, no momento do parto, são os mesmos profissionais que te acompanharam no pré-natal ou não? É a equipe que está de plantão. Não, é.
Aí a equipe que está de plantão lá no hospital, e você pode escolher parir na casa de parto, onde só tem rebames, ou você pode escolher parir no hospital, onde vai ter médico. Mas Você escolheu no hospital. aí eu fui no hospital. Mas é seguro na casa de parto, é tranquilo. Sim, os relatos que a gente ouve, sim. Assim, eu escolhi ir no hospital porque se precisasse de, sei lá, de um atendimento mais especial com a aluna ou comigo, estava no hospital. Mas, assim, por essa questão, assim, sabe? Pela cultura Mas brasileira, né? Porque aqui a gente é acostumada no hospital, então você sendo brasileira é, foi no que é mais próximo, assim, né? Do que a gente tem, assim. sim, exatamente. Aí as E mulheres se não me bastante, né? engano, e se não me engano, na casa de parto, a gente vai, tem o bebê e algumas horas a gente vai embora. E lá no hospital a gente fica e aí já faz os 2 primeiros exames, né, de controle com o bebê ali no hospital mesmo. Se não me Aí você, engano, tem alguma coisa assim. você acabou optando, então, por hospital por É, conta disso. E como é mais que, prático, é. e como é que foi, então? Como é que você entrou em trabalho de parto? Então, aí com 33 semanas o tampão saiu, aí eu fiquei muito louca até chegar o dia, meu Deus. Toda semana era uma expectativa, achando que ela ia nascer, e ela não nasceu nunca. Nunca. Aí, quando eu tava com 38 semanas, começou no domingo, eu comecei a sentir umas contrações, mas era sem dor, mas já era uma contração forte, mas sem dor. Isso eu fiquei sentindo essas contrações até na quarta-feira. Aí na quarta-feira Mas eu assim, o comecei a dia sentir, inteiro, como é que eram as contrações? vinha de manhã, aí depois vinha de tarde, aí às vezes vinham tipo 3 seguidas, mas aí dava um Parar? espação, parava, e era sem dor, assim. Eu só sentia a barriga dura. Era diferente das de antes, mas estavam ali mais frequentes, assim. É, as de antes era bem suave. Era bem Mas era suave. Eu, mais. eu até ficava com dúvida assim, ai, gente, será que isso aqui é alguma coisa? Não sei se é contração de treinamento. Porque era bem suave. E essas que Mas essa não. começaram aí já eram mais fortinhas, assim, então já dava pra É, sentir alguma coisa. Mas nada que fez você sim. pensar de ir pro hospital, nem nada. Não, não, não. Tava bem longe disso. Aí na quarta-feira, eu fiquei sentindo isso até quarta-feira. Na quarta, eu já tava super mega ansiosa. Aí já não tava mais legal estar grávida. Ah, Ah, não, aí já chega, tá bom, já deu. E aí na quarta-feira a contração começou a vir bem forte, mas aí o que acontece? Como eu estava muito ansiosa e eu sabia que essa primeira parte do trabalho de parto pode durar muito tempo, então eu fiquei assim, ah, gente, isso é só uma cólica. É só uma cólica, não é nem contração. Eu nem chamava de contração, eu falava que eu tava com cólica. nem tô em trabalho de parto, não tem nada acontecendo. Não, porque eu não queria criar expectativa, entendeu? Que já estava chegando. Uhum. Então eu ficava assim, não, isso aqui pode demorar muito tempo ainda, isso aqui daqui a pouco para e vai ficar tudo normal, não vou dar nem atenção para isso. Mas a dor era de cólica, cólica menstrual. E aí eu fiquei com essa dor ao longo do dia, não tinha ritmo, vinha de vez em quando. De tarde, aí foi se intensificando, né? Aí de tarde ela já estava uma dor forte, era uma cólica menstrual forte, E o mas é aquela intervalo cólica. entre as dores também foi diminuindo, assim. Tipo, era bem É, mas, espaçada de manhã, depois foram é, ficando mais frequentes, assim. mas ainda assim era bem espaçado e ainda assim não tinha ritmo. Eu ainda estava achando que não, que era só Só cólica. uma cólica. Tipo uma dor de barriga, né? Comia alguma coisa, não caiu É, bem, alguma coisa assim. é aquela cólica que você vai trabalhar e você segue a vida normalmente sem ter que tomar remédio. É essa cólica. Dava pra viver. Aí foi aniversário da filha da minha amiga. Aí eu fui pro aniversário, fiz bolo, levei bolo, fiquei lá no aniversário com elas, fiquei lá o dia todo. Aí no final do dia eu vim pra casa, aí eu tomei um banho e deitei. E aí quando eu deitei, aí começou a vir realmente forte.
forte e já estava vindo mais perto, né? Mais próximo às contrações. E você tava com 38 semanas, você falou, né? 38 e 3 dias. Ah, tá. Aí já estavam fortes, né? E estavam perto uma da outra. Mas eu estava deitada e eu não falei nada com meu marido. Porque na minha cabeça ainda não estava na minha de fato. Eu nem lembrava que você tinha ido nessa festa. Acho que você não me contou isso, que você ainda tinha saído de casa. Fui na festa. Não, um dia antes eu já estava sentindo, assim, né? Saí, fui comprar os ingredientes, comprei presente. Aí no outro dia eu fui, de manhã fiz o bolo, fui no aniversário, fiquei no Sentindo as cólicas. aniversário. Com as cólicas e falando com todo mundo, ah, gente, eu tô com cólica. Não, daqui a pouco ela nasce, tipo assim, daqui uns dias, eu pensei, né? Não horas. Aí, de noite, eu não tinha falado nada com meu marido ainda, porque eu não queria criar um pânico nele, sei lá. E porque eu falei, gente, isso aqui vai passar, não vai ser nada, daqui vai nascer, tá quase, mas daqui uns dias ainda, eu pensava. Aí eu fiquei deitada. E foi interessante porque normalmente, nessa fase eu estava tão ansiosa que meu impulso seria pegar o telefone e pesquisar. Tipo, de quanto em quanto tempo já é trabalho de parto, qualquer coisa do tipo. Mas não foi, dessa vez foi diferente. Eu queria ficar de olho fechado e, tipo, abraçada com meu marido e quietinha. Ai, Então, parece que realmente a gente entra num outro estado, assim, na hora do parto, né? vai sentindo uma emoção diferente, né? Você vira outra pessoa, né? Você fica com essa sensação de ficar mais recluso, assim. Não sei. Pra mim foi assim, né? Isso era umas 10 horas da noite. Aí quando foi. Aí eu não consegui dormir. Aí tava ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Aí quando foi 1 hora da manhã, eu senti uma pressão, como se ela estivesse rodando a cabeça, assim. E uma muito forte, uma força muito grande. E aí passou sei lá, uns segundos, a bolsa rompeu. Ai, você sentiu a bolsa estourar, tipo, deitada na cama. Sim, eu senti ela mexer na cabeça. Foi um trem muito doido. Sentiu, tipo, uma dor, como se ela estivesse empurrando, e depois É, foi, tipo, molhou é, tudo, dessa cena de novela. é. E eu falei assim, gente, se eu não tava em trabalho de parto, agora eu tô. Agora eu tô. Tipo, essa pressão foi uma pressão ou dor? Doeu muito, Não, assim? foi uma pressão. Foi uma Foi uma pressão. pressão. E a hora que a bolsa estourou, você sentiu, tipo, o ploft. Você Eu sentiu. não, eu não fez barulho, só fez um. Eu só senti molhando, mas molhando muito, não era xixi. Era molhando E muito. aí, e aí eu pensei, gente, eu tô em trabalho de parto, a bolsa rompeu. Agora eu vou ter que falar com ele que rompeu. Agora é verdade. E aí eu fui e acordei o Arthur, falei com ele que a bolsa tinha estourado. Aí ele já ficou assim, meu Deus, e aí a gente começou a rir muito. A gente começou a rir e rir porque a gente tava acreditando, a gente tava muito feliz, muito feliz. E aí a gente começou a rir e rir e rir, eu não conseguia parar de rir. E aí eu olhei, né? Tava tudo bem, a cor e tal, tava tudo certo. Aí eu fui pro banheiro porque tava realmente saindo muita água e rindo, rindo, Tipo, muito feliz. rindo de felicidade, boba, assim, perdida. Não tava acreditando. Eu falei, nossa, finalmente! Eu tava muito feliz. Isso que foi com Aí ele 38 ligou. semanas. Imagina se tivesse ido até 41, né? Você ia ter ficado Nossa, maluca. gente, eu não ia dar conta, juro. Nossa. Aí ele ligou pro hospital, perguntou o que a gente precisava fazer. Eles falaram que a gente podia, se estava tudo bem, que a gente podia esperar até amanhecer o dia. Então, não precisava sair correndo pro hospital. Aí, Isso é muito aí tá, tudo bom, né? bem. Quer dizer, isso pode acontecer, né? Mas tem muitos médicos que não deixam. Querem que você vá, ser avaliada. E é ruim que você passa muito tempo no hospital. Então, a bolsa Sim, estourou, você pode ficar em casa. Então, fique em casa, tranquila e espera até começarem as contrações, né? Então, isso é maravilhoso. exato. E aí, era o que eu queria ficar o mínimo de tempo possível no Porque hospital. depois, Eu sou às vezes, a mulher. É que muito. aí não tem opção, né? De você desistir para uma cesárea, porque não é igual aqui no Brasil. Mas aqui, às vezes, Uhum. as mulheres desistem porque elas estão há muito tempo no hospital, né? Então, é bom para evitar esse Não, tipo de coisa. deve ser horrível. Deve ser horrível. E eu ficava pensando, gente, o trabalho de parto ele pode demorar tantas horas.
que eu quero fazer o possível para poder dividir esse tempo, sabe? Para não ficar uma coisa muito, não sei, entediada ou sei lá, sabe? Para Dormir o ficar máximo de tempo possível em casa, né? Antes de ir pro hospital. para variar, tipo, eu vou ficar muito tempo em casa porque eu posso ficar muito tempo no hospital. E aí, assim, eu tava tentando manejar ali com o tempo, entendeu? Mas aí já tava Aí doendo ou não? Tava de boa? não, aí a contração já estava forte, mas era uma contração que vinha forte, mas dava para continuar conversando, assim, né? E Não era ainda dói, contra aquela passa um conversa. pouquinho. Dói, passa um pouquinho. É isso, é isso. Assim, a dor vem e passa. Não era aquela coisa tipo que ficou doendo constantemente, né? Então aí depois a bolsa estourou, aí eu fui tomar banho. Aí não, mentira, eu tentei primeiro dormir. Obviamente que eu não consegui, né? É claro. Nossa, você nem Nesse meio dormiu a noite tempo, inteira. como é que Aí é? você não dormiu a noite inteira, né? Não. Aí eu entendi você falando que tem gente que dormiu a noite toda. Eu falei, Ah, meu Deus, não. que? Você nem dormiu, né? Porque tipo, você não tinha conseguido dormir ainda. Aí a bolsa estourou, Não, aí você conseguiu dormir depois, né? não. Aí nesse meio tempo, mas assim, mas mesmo assim eu fiquei na cama porque era isso. Eu queria fazer, Descansar. variar, né, ali no tempo, para não ficar muito tempo fazendo uma coisa só, ou então fazer um monte de coisa, tudo que a gente já tinha conversado que ajudava, né, nas dores e tal. Eu não queria usar todos os recursos de uma vez, entendeu? Era isso. Aí, nesse meio tempo, o Arthur foi terminando os trabalhos dele, que ele tinha que fazer. De Foi madrugada. acabando de madrugada. Foi terminando de organizar as malas. E isso eu deitada. Aí eu não consegui mais ficar deitada. Aí eu sentei. Aí eu fiquei ali sentada um tempão. Aí eu falei, agora eu vou tomar um banho. Enfim, eu fui. Eu não sei muito bem do tempo, mas foi isso. Assim, eu fui Mudando um pouquinho o que você estava usando os fazendo. recursos. E aí chegou um momento, era o quê? Era umas 5:30 da manhã, mais ou menos, alguma coisa assim. Aí a dor já estava forte e estava saindo muita água. E aí o Arthur tava assim, ai não, vamos pro hospital. E o Arthur queria ir pro hospital. E eu falei assim, aí chegou um momento que eu falei, vamos pro hospital, agora vamos. Porque também tem Agora gente já tá que acha forte. que a bolsa estoura, molha e para, né? Mas em muitas Não, mulheres continua saindo e continua e continua. Então é. também você não fica confortável, né? Porque, tipo, ai, toda É. hora sai um pouquinho mais, sai um pouquinho mais, assim. E como ficou saindo muito, eu fiquei nesse momento lá para 5:30, eu já tava meio assim, nossa, tá saindo tanta água. Eu acho que eu prefiro ir pro hospital para Tá ver, tudo sabe? Assim, bem, eu já não tava segura tranquilo. em casa. Aí eu falei, vamos pro hospital. Aí a gente terminou de arrumar as coisas tranquilamente. Assim, as frutas que estavam na geladeira, eu coloquei aqui, eu coloquei para congelar. Tudo com O calma, sem bolo pressa. com muita Comeram calma. O antes de ir bolo pro no casa do, hospital. do aniversário, a gente levou para as enfermeiras do hospital. Tudo com muita calma e muita tranquilidade. Eu sabia dentro de mim que eu não estava com muita dilatação e que ia demorar muito tempo ainda. Tipo, mas eu me sentia mais segura ir para o hospital, por isso a gente foi. Aí, enfim, aí a gente foi para o hospital, aí chegou lá, foi muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada, porque eu não estava acreditando que isso aqui estava Não. acontecendo, sabe? Eu muito feliz, muito feliz. Aí a gente chegou, aí ela examinou e tava com. A gente chegou, era 6 horas da manhã. Ela examinou, tava com 3 centímetros de dilatação. Enfim, aí eu fiquei lá. Eu tava na sala de. Naquela sala, como que fala? Antes de ir pra sala de parto. Aqui a gente chama de delivery, a salinha que tem, tipo, a bola, os negócios pra vocês Aham, poderem fazer os isso. exercícios. É, aqui no Brasil a gente chama de delivery essa sala. Isso. Eu tava nessa sala. Aí eu fiquei deitada um tempão, aí depois eu não conseguia mais, aí eu fiquei sentada, aí eu tive que fazer teste de corona. Aí o teste era lá no início do hospital. Aí eu tive que ir andando. Ai, que maravilha! Botaram É, você aí a lá. gente, aí a gente foi andando, mas assim, eu parei umas 500 vezes. Porque aí quando
quando andava, aí o bicho Vamos pegava. lá, Aí estimulou as eu vinha contrações. com Aí força. você parava pra sentir a contração. Quando vinha a contração, você tinha que ficar É, paradinha. E aí depois você é. continuava andando. Aí, ó, eu fui excelente na respiração, tá? Hum, Uma dica que eu posso dar. Tem que respirar direitinho, bonitinho, desde a primeira, mesmo que não esteja doendo, porque aí você pega o ritmo. porque depois você não consegue começar no meio, né? A fazer É, a respiração, né? Olha, gostei é, da dica, vou falar agora para as próximas pacientes. Pra já é, ir respirando. E você elas fazia a respiração que a elogiaram. gente treinou. Isso. Aí na hora que ela foi olhar quantos centímetros de dilatação eu tava, eu tive uma contração, aí eu fiz a respiração, ela, olha, muito bem, se continuar assim, ó, vai ser rapidão, vai ser perfeito. Adorei. Aí eu parava todas as vezes, eu fazia a respiração todas as vezes, super concentrada, mas também não tinha outra opção, né? Tinha que respirar. É, nossa, a respiração ajuda muito mesmo, muito. Aí a gente foi, fez o teste e voltamos. Isso demorou, assim, na minha cabeça demorou muito. Eu não sei, não tenho ideia quanto tempo demorou, Foi mas demorou muito. cansativo, né? Foi assim, É cansativo. porque a gente parou muitas vezes e cada vez que a gente parava, demorava para eu conseguir voltar, sabe? E o É, intervalo das contrações deviam estar curto. Então, vamos supor, você andava, sei lá, 5 minutos, nem isso, parava 1 minuto. é, Então, não rendia, né? Você é. andava e não chegava assim, né? E eu andava bem daquele jeito também que a gente conversou, bem rebolando Fazendo os bastante. exercícios para ir ajudando, né, a aluna a ir descendo. É. Aí eu voltei para essa sala do delivery. Eles trouxeram comida, pão, umas coisas. Aí eu falei que eu queria deixar assinados os documentos para eu tomar anestesia. Que precisa assinar Trouxe os aí no meio do documentos. procedimento. Eu falei assim, gente, eu não tenho a mínima condição de fazer alguma coisa depois. Ou é agora ou é nunca que eu vou assinar esse negócio. A Bruna falou que eles deviam ter feito o teste do Covid na admissão, antes de ter mandado você pro delivery para ter andado e não sei o que. Eu concordo, né? Podiam ter feito logo que você chegou no hospital, né? Eu Ter acho que esperado não tudo estava isso. aberto, você acredita? Eu não Ah, sei. por conta do horário. Pode ser, eu acho que não estava aberto. Não tenho certeza, mas eu acho que era por Mas foi isso. bom. Você foi andando, foi estimulando. Foi bom que distraiu. Aí eu sentei, aí eu fui sentei na bola. Nessa hora eu já estava bem dolorida. Eu fiquei sentada na bola, encostada assim na maca. E o Arthur ficou lendo lá as coisas da anestesia, que não tinha a mínima condição. E aí nessa hora eu só ficava com o olho fechado. E eu acho que eu comi. Comer um pão, alguma coisa que te deram. Devo ter comido. Eu fiquei sentada na bola e aí quando eu conseguia, aí eu fazia os movimentos e tudo. E fiquei ali só respirando. Basicamente, eu só respirei e fiquei com o olho fechado. Se movimentando um pouquinho na bola e sentindo o momento assim mesmo, né? Com o olho fechado, Isso. se Aí respeitando. eu fui fazer o teste, o ultrassom. Eles me levaram para fazer um ultrassom. Aí viu que a cabeça dela estava bem baixa, não dava nem para ver direito. Aí eu voltei para a sala, fiquei lá. Aí eu assinei o papel da E anestesia. Aí eu nesse fiquei. momento ninguém fez outro toque pra ver como é que tava, a Não, dilatação nem nada. Só a hora que você chegou que fizeram de 3 só a centímetros. hora que eu cheguei. E eu não entreguei plano de parto também. Não entreguei. Não, não acho que não Ninguém pediu. precisou, sei lá. Não, eu tava bem tranquila, eu já tinha conversado com eles antes, eles estavam bem alinhados, assim, os procedimentos que eles já faziam já era mais ou menos o que eu queria, então tava tudo bem. Tudo tranquilo. Aí, quando chegou no meu limite, eu falei assim, gente, agora eu preciso de alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Não dá pra ficar mais, tá doendo muito. Aí, na mesma hora, a Rebano do hospital chegou e falou que a sala de parto estava preparada, que podia ir pra lá. Aí eu, ai, graças a Deus. Porque eu cheguei lá e eu fui pra banheira. Ah, na sala que você tava antes não tinha banheira. Não. Aí você Aí tava. eu fui, entrei na banheira. Aí a banheira, nossa, maravilhosa. Você Maravilhosa. gostou? Nossa, Sabe não, que tem muita perfeito. gente que não gosta da banheira? Tem mulher que não se sente bem, né? Não fica bem na banheira, assim. Mas você gostou? Eu escutei também, algumas amigas tinham me falado que, nossa, foi horrível e tal, mas pra mim foi perfeito. Perfeito.
Aí eu entrei na banheira, nem sei. Aí eu não faço a mínima ideia do tempo, de nada. Aí eu fiquei ali na banheira, eu acho que era tipo umas 10 horas da manhã, eu entrei na banheira. E eu sei que eu fiquei ali, mas eu fiquei me movimentando também. Eu mudava de posição, eu me movimentava. Mas enfim, a sensação que eu tinha ali era tão relaxante, que entre uma contração e outra, a sensação é que eu dormia. Eu tinha a Nossa, sensação de que eu não conseguia você dormir. conseguia Mas não é. descansar. Mas é porque entre uma e outra, não sei se é porque estava tão intenso que quando passava era tipo uma soltura, assim, sabe? Eu não sei. Que delícia. E aí você Mas conseguiu relaxar e foi ficando bastante tempo. eu fiquei, eu acho que 2 horas e meia, alguma coisa assim. Mas aí nesse momento é quando era tipo umas meio-dia e meia, mais ou menos, ou mais, alguma coisa assim. Aí já tava muito forte de novo. Aí eu falei, não, agora eu preciso de alguma coisa. Tipo, você foi Agora eu preciso de algum aguentando remédio. o quanto que dava em cada situação. Tipo, na bola Exato, foi até quanto que dava. Aí não dava mais, foi na banheira. Aí na banheira foi, quando não isso, dava mais, aí você falou, agora eu preciso de outra coisa. exatamente. E nessa hora, na banheira, dizem, né, assim, o que eu ouvi muitas pessoas falando é que quando tá chegando a hora do bebê sair, quando tá ali no final, a mulher fica com vontade de colocar a mão. Eu ouvi algumas mulheres contando isso e eu tive essa sensação na banheira. Você Só que queria, tipo, segurar. É, não é, eu não sei se é segurar, eu não sei. Eu não sei, mas eu tive essa sensação de querer, não sei, de querer pôr a mão, de sentir, sentir o não que sei. estava acontecendo ali. Mas eu não. E eu sempre ouvia isso, as pessoas falando isso, que isso acontecia no final, mas eu achava que não estava no final. Eu falei, nesse momento eu achei que estava com 5 centímetros de dilatação. Aí eu falei com a Rebama e falei, olha, agora eu acho que eu preciso de alguma coisa, de algum remédio, só que eu queria uma homeopatia, porque eu achei que eu estava com 5 centímetros. E eu falei, não, eu quero esperar mais para tomar uma anestesia. E nesse momento eu não estava precisando de uma coisa tão forte. Eu precisava, né, eu queria começar aos poucos, do mesmo jeito que eu fiz dos outros, né? Queria Tipo, tomar uma homeopatia até o meu limite, aí tomar alguma coisa mais forte até o meu limite, e e deixar a nesse. anestesia só pro final, assim, se Isso. precisasse. Isso. E aí eu pedi para ela fazer um exame de toque, para saber como que tava. Aí Isso ela era fez o meio-dia exame. e elas tinham feito exame de toque, tipo, 6 horas da manhã, hora que você chegou no hospital. É, Ah, tá. Nossa, já passado muito tempo. aí, e porque eu pedi, senão eu acho que eu nem Eles não tinha teriam feito. feito, é o sistema de saúde Aí eu deles. pedi, aí ela foi e fez o exame e tava com 8 centímetros de dilatação. Olha só. E aí não precisava mais, né? 8 centímetros. Não, aí eu pensei, 8 centímetros. Se até agora eu tô dando conta, não precisa, gente. Isso aqui vai passar em meia hora. Vou parir em 5 minutos. Pra que anestesia? Bobagem. Aí, aí nesse momento ela me deu uma homeopatia para ajudar a dilatar o colo do útero, mas ela não me deu remédio. Ela falou assim, meio que não vai adiantar muita coisa, não. Tipo, É né? porque Realmente não não precisou. tinha. E aí você ficou, tipo, deitada na maca, assim? Ela fez o exame e eu já Ah, levantei. mas você ficou andando, assim, pelo quarto. Então, aí nesse momento, quando eu saí da banheira, aí eu senti dor. Hum, Aí a dor veio. Aí a sensação que eu queria era de ser como se fosse um fantoche, sabe? Que alguém me segurasse assim, de cima pra eu ficar, sabe, sem ter que encostar em nada. A minha sensação é que eu não queria encostar em nada. De tanto, eu não sei, gente. É uma coisa muito doida. como se quisesse que tirasse a pressão, né? Do jeito que você falou, um fantoche. Nunca ninguém tinha me falado isso, nunca ouvi isso. Mas acho que seria, tipo, tirar essa pressão, né? Que você tava É sentindo, assim. isso. Mas É aí você ficou literalmente sentadinha isso. na maca? Você ficou como? Não, eu fiquei em pé. Eu fiquei em Ah, pé, tá assim, em pé? encostada. Eu fiquei em pé. Não, eu sentei. Nessa hora, quando ela me deu essa homeopatia, ela falou: daqui uns 10, 15 minutos você vai sentir vontade de fazer força. Ou então ela falou: daqui a pouco você vai sentir vontade de fazer força. Aí quando você sentir vontade, você me chama. Só que imediatamente
imediatamente eu comecei a sentir uma dor tão forte, tão forte. Aí era uma contração tão forte, era uma pressão. Aí eu já sentia assim que tava muito quase, sabe? E aí eu tava em pé, encostada assim na bancada, Nossa, muito rápido. sei lá, não conseguia fazer nada, não conseguia respirar. Tava muito forte, muito forte. E aí eu fiquei ali, eu ficava fazendo assim. Meio agoniada, assim, né? Meio sem saber o que fazer direito. É uma coisa que você sai meio, você perde o juízo, você perde a noção, sabe? Assim, sei De tipo, onde lá. você tá, quem é você, né? Você, tipo, sai do seu É, corpo, né? Você fica. não, não, é isso. E aí o meu marido ficava me abanando, porque eu Tipo, não conseguia respira, respirar. respira. Aí foi muito rápido. Aí ela falou, eu falei com ela, eu já tô com vontade de fazer força. Eu já tô com vontade de fazer força. E aí ela tá Ela nem assim. saiu do quarto, tipo assim, nem deu Não, ela tempo. nem saiu. Foi muito Nem saiu. rápido. Aí ela falou pra eu deitar na maca. E aí eu falei que eu queria tentar primeiro de lado. Aí eu fui de lado. Do Aí ela jeito que a falou, gente olha, treinou. do jeito que a gente treinou. É. Aí ela falou, quando vier a contração, aí você faz força. E aí, enfim. Aí isso a gente começou nisso, era, sei lá, meio-dia, era 1 hora. Isso era 1 hora. Aí eu tentei de lado, aí eu fazia força, aí eu tentei agachada, aí eu tentei encostar na maca. Eu tentei de todas as formas. Em pé não tinha condição. Eu não conseguia me sustentar na minha perna. Precisava repousar o corpo. E aí você ia fazer umas forças em uma posição, mudava para outra posição, fazia forças em outra posição, Eu foi fiquei mudando assim. fazendo muito tempo, tipo assim, até eu, tipo assim, eu tentava, não, essa aqui não tá indo, vamos tentar outra. Eu tentava, não, essa também não. Foi Mas trocando. assim, a cabeça dela, da aluna, ela chegava a quase sair e voltava. Ela chegava a quase sair e voltava. E aí, nesse momento, nesse expulsivo, acho que foram muitos fatores. Primeiro, depois eu fiquei pensando, Maite, o que acontece? Eu fiquei assustada com a sensação dela passando, sabe? Eu Porque fiquei no muito fim não assustada. tinha anestesia nenhuma, então você estava sentindo tudo, né? Então Tá, completamente você conseguia sentir ela passando pelo canal. cada milímetro. Então foi assim, muita gente fala que isso é o círculo de fogo, né? Que é quando a gente sente a cabecinha do bebê ali na musculatura toda coroando, né? E tudo. Então você É, estava sentindo isso vividamente, sem anestesia nenhuma. sim. E eu falava com ela, tá queimando. Tá queimando, é o E ela, círculo de é fogo que as isso pessoas falam. mesmo, é isso, tá normal, é isso aí, vai. E eu, gente, não tem condição. Aquilo foi me assustando muito. E eu acho, Maite, que se a gente tivesse feito a consultoria presencial, se tivesse feito o Hipnô, eu ia ter tido um pouco mais de tranquilidade. Porque eu ia ter sentido alguma coisa parecida, porque é uma coisa muito única. Você tinha, tipo, colocado alguma coisa pra fora, né? Assim, porque É, o Epinol, pra quem não sabe, é um balãozinho que a gente coloca no canal. Ele infla um pouquinho e a gente treina a força de expulsão com ele. Então, a mulher sente como é que é o parto, né? E, na verdade, a gente fez a força, mas você treinou com nada, né? Então, você sentiu não, falta de eu ter alguma coisa acho que assim a pra treinar. sensação também da musculatura abrindo, tudo isso me assustou. Se eu tivesse feito o hipnô, eu já ia conhecer alguma coisa parecida, porque é uma coisa única, não tem nada que parece com isso, nada. Nada. É diferente de tudo que passou na vida. É, mas, mas em compensação, como a gente já tinha treinado, eu sabia de várias posições, eu sabia como é que era a respiração, então isso me ajudou super, muito, porque aí deu para variar, né, e tentar de alguma forma. Outra coisa que eu acho que também não me ajudou no expulsivo foi que elas ficavam falando para eu fazer força. E elas ficavam falando, faz força, como é que é? Empurra, empurra, empurra. E elas ficavam falando para eu empurrar. Só que, gente, isso vai te irritando, vai te irritando, vai te E irritando. elas iam falando com você em alemão, Carol. É. Elas iam E falando. eu falava em chinês. Não era nem português nem alemão, era chinês. Não, eu sei E lá aí e eu elas foram falava. meio insistentes, assim, você não ficou gostando. E isso só tinha essas doulas, essas profissionais, não tinha nenhum médico lá. Não, isso tava.
Durante todo o tempo que eu fiquei lá, ó, veio uma doula para fazer o exame de admissão, veio aí a que ficou comigo durante todo o trabalho de parto. Ela me levou para a sala de parto, para a banheira, e depois ela chegou para fazer o toque e já ficou para o expulsivo. Mas no mais a gente ficou Sozinha sozinho o no tempo quarto, assim. todo, assim. E É, aí, nisso, nessa hora, tinham duas. Quantas pessoas tinham na duas sala? doulas, Duas duas doulas rebanhos. falando pra você fazer força e te deixando irritada. Aí uma me segurava na mão, tipo, me ajudando, tipo, me dando força. Mas E a gritando. outra, essa era mais amorosa e tudo. E a outra era tipo, vai, você consegue, força, faz força. E ela ficava falando isso foi me irritando, sabe? Sim, eu imagino. Imagina a pessoa ficar gritando com você na hora do parto. Quando você tá nervosa, né? E outra pessoa gritando com você. Não, e assim, você sabe que você tem que fazer força, entendeu? É, Não é você não porque você acha que fica você é capaz. gritando que vai fazer força. Tipo, mas enfim, isso me irritou. E eu acho que isso tudo colaborou para eu ficar muito nervosa na hora. E aí a minha contração ela foi ficando cada vez mais fraca. Ela foi ficando mais fraca, até que chegou um momento que ela falou assim, que ela falou que ia ter que dar ocitocina para poder ver se Contrações. deixava mais forte, né, ou mais longa, eu não sei. E aí ela me deu ocitocina. O que acontecia? A contração ela tinha que vir numa intensidade e numa duração, sei lá, que eu conseguisse fazer tipo 3 forças fortes para ela sair. Só que ela vinha, eu conseguia fazer 2 forças. E aí a cabeça dela vinha até, dava pra ver o cabelinho e ela voltava. Ah, entendi. A contração não estava durando tempo suficiente, assim, É, pra conseguir sair. Aí elas deram ocitocina pra ver se durava mais tempo. é. Mas aí elas foram pegar e no acesso, no seu braço, não tinha nada em você. Aí elas Não, foram furar tudo com você lá, sentindo as contrações. isso. E aí nisso você ficou lá, tipo, sem fazer força um pouco, enquanto elas iam pondo acesso e tudo. Ou ela já tinha colocado acesso. Agora eu não sei, mas ter. Mas ó, o que eu te Foi garanto é, eu rápido. não tinha. Foi, nem vi, nem vi, nem vi. Ela falou que ia ter que fazer, eu falei que sim, nem sei. Eu não lembro se ela fez lá na hora ou se ela já tinha feito lá. Só Não lembro agora. Eu ocitocina. acho que eu não sei. Porque eu não lembro na banheira de eu estar com acesso. Não faz sentido, não Ó, seu marido faz. tá falando que Aí, colocou na ó, hora. colocou na hora. Aí, ó. É, então eu faço perguntas que vocês não imaginam, que vocês têm que pensar na resposta. Mas é que eu fico imaginando, né? E aí eu imagino você com dor da contração, tendo que botar o acesso, né? Deve ter sido uma coisa meio chata, assim. É que você não Não, nem desmarcou. sei. Mas deve ter sido uma coisa meio assim. E aí doeu mais? Depois que colocou ocitocina, começou a doer mais? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Mas, e também não durava as 3 forças a contração. Continuou Não. durando só 2. Não adiantou nada a ocitocina. Aí eles falaram que queria fazer a manobra de Cristelé. Meu Deus do céu. Aí eu arrumei uma sanidade na hora. Eu falei, jamais. Eu falei que não era pra Manobra de fazer. Christeller é empurrar a barriga da mulher assim por cima para o bebê poder sair. E, tipo, é violência obstétrica forte, né? Tipo, pelo amor de Deus. Ainda bem que Sim. você E falou que aí, não queria. não, eu falei que não era pra E não tem fazer. E o que jeito, acontece? não Eles não me resolve também, né? perguntaram. Eles não me perguntaram. Eles conversaram entre eles. Então, assim, se eu sou uma pessoa que não faz ideia do que tá rolando, entendeu? Eu não ia nem saber. E Eles aí você teriam ouviu o feito. nome e aí você se ligou. É. Meu Deus. Aí eu falei, não é pra fazer. Não é pra fazer. E aí eu falei, olha, eu tenho medo, eu não quero ter uma laceração, eu tenho medo, eu não quero que isso seja feito. E aí eles começaram, não, mas isso vai te ajudar, não sei o que, começaram a argumentar. Aí o Arthur começou a, tipo, não, ela tá falando que não é pra fazer. Ai, O maravilhoso. Arthur também já estava super inteirado do assunto, ele foi me ajudando a falar que não, que isso não se faz, isso não vai fazer, blá blá blá. Até que eles viram que não ia adiantar muita coisa realmente, ficar falando comigo, porque eu já falei que não. Certíssima. E aí, né? E aí, nisso, eu já estava um tempo na fase expulsiva, já tinha tentado várias posições, aí eles tentando fazer manobras de Kisselé e a ocitocina, e nada adiantava, aquilo foi.
me deixando nervosa, nervosa. Eu fui pedir para eles fazerem o vácuo extrator. O vácuo é tipo um copinho também, deixa eu explicando pra quem não sabe. O Uhum. vácuo é um copinho que suga, tipo um desentupidor de pia, posso dar esse termo? Tipo um desentupidor de pia que eles colocam, mas ele é bem pequenininho, então eles colocam ali e aí eles puxam a cabecinha do bebê, eles dão uma sugada. E ele não é tão invasivo igual o forceps, que é aquelas colheres, porque ele não precisa colocar ele lá, né? Você só encosta, que é para conseguir puxar. Então eu acredito que aí como ela estava vindo duas contrações e não estava conseguindo ficar, eles iam segurar para ela não voltar mais a cada contração, né? Mas isso você que Exatamente. pediu, porque você estudou e você sabia que existia essa possibilidade, né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu me informei quais eram os métodos, o que que era usado, né? Tipo, nessa situação, geralmente, o que que é feito? Isso e isso. E aí, daquelas alternativas, eu sabia mais ou menos alguma coisa que pra mim tava ok. Porque, gente, eu tenho pavor de fórceps. Eu sei que isso pode ser seguro, que isso pode ser tranquilo. Várias crianças nascem ótimas com Mas fórceps. dá medo, Conheço várias. dá medo. Mas assim, particularmente, eu tenho um pavor. Eu não quero. Então, se eu tenho uma alternativa, né? Então, eu tinha essa clareza do tipo, se alguém falar disso, eu vou pedir essa outra coisa aqui, porque eu sei que é meio que equivalente, aquela coisa, né? Sim, não, e tá certo. E é sempre bom tentar o vácuo antes de tentar o forceps, né? Então tá certo. E aí, eu pedi o fórceps, eu falei, gente, eu não tô conseguindo, eu já tentei várias vezes, não tá dando, então, já que tem que fazer alguma coisa, vocês estão querendo fazer a manobra de Cricelé, vamos fazer o fórceps. O Aí vácuo. é o vácuo. Nossa, que mente sã que clareou ali, que você conseguiu Não, argumentar não e sei, conversar, menino. parindo com dor sem anestesia, né? Maravilhosa. É, mas não sei, eu acho que foi, não sei o que aconteceu, não. Aí eles falaram que não queriam fazer, porque aí eles começaram a falar, isso também pode ter uma laceração. E aí eu falei, eu sei, só que eu me sinto mais confortável dessa forma. Eu prefiro. E aí eles argumentando, falando que não tinha necessidade, realmente não tinha. O batimento da aluna estava ok, estava tudo bem, né? Tava tudo bem com nós duas, não tinha uma indicação para fazer o vácuo. E eu tava falando que tinha medo da laceração, e elas falando, você pode também ter uma laceração com vácuo. E aí eu falei, eu sei disso tudo, mas eu preciso de ajuda agora. Eu gostaria que fizesse. Se for possível, eu quero que faça, porque agora eu preciso de ajuda, agora eu preciso de vocês. Não, e elas te forçaram tanto, né, também. Por exemplo, se elas tivessem falado, ah, espera um pouco, dá uma caminhada, não sei o quê, fica um pouquinho aqui relaxando, daqui a pouco a gente tenta de novo fazer força. Sim, Mas elas também não te deram essa opção, né? Elas foram tipo, não. vamos acabar com isso agora. Então vamos fazer de Exato, força assim. Então você falou, ah, então eu preciso de ajuda para acabar com isso agora, né? Então uma coisa foi levando exato. a outra. Eu acho que depois eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse nesse momento, tipo, calma, É, tipo, para um calma, pouquinho, descansa, fica um tempo. Se você tava bem, aluna também, fica um tempo sem fazer contração, exato, assim, sem fazer contração, sem fazer força. Mas aí, como, tipo, elas ficaram insistindo, você arrumou uma hipótese, né? Pra sim, te ajudar, um jeito pra te ajudar. E aí elas fizeram. sim. Aí nesse momento chegou a médica, porque aí o bebê já estava saindo, aí nesse momento chegou a médica, e aí a médica continuou falando que não precisa disso, não tem necessidade, tá tudo bem, e E eu fiquei você foi continuando insistindo. fazendo força? Então, eu acho que teve momentos ali que a gente estava conversando que não. Nesses momentos que a gente conversava, não. A contração vinha, eu parava, respirava, mas eu não fazia força. Dá uma relaxada. Aí, com a médica ali, eu tentei de novo. Tentei outras posições de novo. Tentei agachada, tentei de tudo, até que eles falaram, realmente, a contração não é suficiente. Aí a médica também questionou, falou, e a ocitocina? Já tinha dado, não adiantou nada. Adiantado. A contração não era suficiente. Aí ela falou, tá, então vamos fazer. E aí foi exatamente isso que você falou. Aí quando eu fazia, aí ela falou, você tem que fazer força. Eu falei, tá bom. Aí
eu ia fazendo força e ela ia segurando a cabeça da aluna, então a cabeça não voltava. Então a força que eu fazia era efetiva. Porque aí a próxima força vinha para somar, né? Para continuar assim, o Exatamente. movimento, né? Não era tipo começar do zero toda vez. E Não. aí E aí ela foi. foi segurando, ela foi segurando, segurando, segurando. Travou? Travou, mas voltou. Apareceu um negócio aqui. E ela foi segurando a cabeça da aluna à medida, e aí eu fui fazendo força e ela foi saindo. Aí, de novo, era assustador e tal, mas essa sensação e tudo, mas aí foi muito rápido. Porque aí foi Foi super rápido. Porque você ficou, na verdade, sofrendo sem conseguir, né? Porque vinha, aí voltava e de novo. É, Então você começou a ficar também com medo, porque você sabia como era a sensação e não estava resolvendo, né? Então acho que isso foi te deixando mais sim, nervosa, assim. Aí, como você falou que a cabeça dela quase vinha, dava pra ver o cabelinho e voltava, ela segurou com o copinho, né? Com o vácuo. sim, E aí depois, cada força você ia colocando a Luna pra fora. E aí ela já tava isso, mantendo ali, né? E foi mais tranquilo. E aí teve exatamente. laceração? Como é que foi? Não, teve zero laceração, eu recebi 2 pontos internos. Só laceração fisiológica mesmo, Né? natural, né? Que nem pega músculo, nem pega nada. É. E ela ficou surpreendida. Ela começou a falar, gente, mas não teve laceração. Isso é inacreditável. Ela ficou surpresa de não ter tido, mas não tive. Mas não é sempre que E usa o vácuo mesmo que tem laceração. Não é tipo ah, não, vai usar o vácuo, vai ter laceração. Tipo, já acompanhei sim, parto aqui em São Paulo também que teve vácuo e não teve laceração. Teve só na mucosa mesmo, né? Então não é uma coisa que prediz outra, assim. sim. E contando assim, parece que foi um tempo muito longo, mas para mim passou muito rápido. E isso, quando eu deitei, foi tipo uma hora e meia Expulsivo. de expulsivo, que é relativamente longo, né, Maitê? Geralmente é menos, não é? Não, O expulsivo? varia. Tem mulher que é 5 minutos, tem mulher que demora 3 horas. Então acho que foi bem dentro da média, assim. Uhum. Foi dentro da média. É, mas não foi, assim, é aquela coisa, doeu, foi uma experiência muito forte, é uma experiência muito forte, mas porque sempre que eu conto, as pessoas falam, nossa, tadinha, sofreu demais, gente. Não, eu não sofri nem um segundo. Tem uma diferença muito diferente, é muito grande entre você passar por uma experiência forte e uma sensação de dor e chegar no seu limite e você sofrer, sabe? Eu tava muito feliz, eu tava muito satisfeita, eu não sofri nem um segundo. Ai, que E bom. assim, isso de ter sido sem anestesia também, não foi algo que eu almejei, que eu desejei, sabe? Que eu queria muito que fosse, não. É porque aconteceu, sabe? Assim, eu fui muito tranquila, eu sabia de cada fase, eu sabia de cada coisa que precisava fazer para poder me ajudar na dor, e eu fui trabalhando com essas coisas da forma que eu achei que eu podia fazer na hora, e isso foi me ajudando, sabe? Você não Simplesmente. imaginou, Não, né, que fosse ser sem anestesia, que fosse ser do jeito não. que foi, assim, que fosse ser nada Tanto que disso. eu já deixei o documento assinado para tomar. E eu acho que toda a informação, assim, né, que você teve e que você também educou o seu acompanhante, né, que foi o seu marido, tudo isso Uhum, contribuiu para esse sucesso, assim, também, né, para você saber como resolver o problema. Porque, na verdade, você se conheceu mais do que a equipe que estava ali com você e você deu uhum. a sugestão que resolveu. Né? Então, eu acho que Sim, isso também foi fundamental, até para você estar tranquila, para você ficar bem, né? Então, a informação foi a exatamente. chave de todo esse processo. E quando ela nasceu, ela foi pro seu colo bonitinha. Sim, aí ela já veio direto pro meu colo. E depois ela veio já pro peito, mas ela não conseguiu mamar de cara. Ai, Mas não foi lindo, assim, contando, eu fico emocionada de lembrar de tudo e tudo, mas eu não sei, não tem um adjetivo para falar. Eu acho que foi muito forte, é foi uma único, né? É experiência. uma coisa única, não tem comparação com nada, né? É, Que a gente passa na vida. é, É muito único. não tem comparação, assim, em absolutamente nada. Nenhuma sensação física parece, nada, nada parece. É realmente único e foi muito especial, foi muito.
eu não posso falar que foi bonito, gente, porque não é bonito. Não, e é Não é tudo, né? bonito. Você passou por medo, você passou por angústia, você passou por insegurança, mas também teve esse sentimento maior que tudo quando ela nasceu, né? Então não tem como É, esquecer, né? Assim. é, E é bom quando a gente conversou, né, um pouco semana passada, que a gente fez a sessão, e aí a gente relembrou algumas coisas do seu parto. Por isso que eu te chamei, porque também não é uma história, ai, linda, cheguei no hospital e nasceu e foi tudo muito rápido, perfeito. Não, teve todos esses momentos de meu Deus, e agora o que vai acontecer? Não sei. sim, Não, isso é violência obstétrica, eu não quero. Então, tipo, é uma história também que precisa ser contada, né? As outras mulheres também sim, precisam saber disso, né? Assim, sim. é uma história E uma real. coisa assim, e uma coisa que eu posso dizer assim, agora eu lembro do que passava na minha cabeça na hora ali da confusão, eu tive essa vontade de voltar para a banheira. Parece que era como se o meu inconsciente estivesse me dizendo assim, você precisa de desligar um pouco agora. Sabe assim, é, parece que o nosso corpo e o nosso inconsciente, ele tá o tempo inteiro mostrando o que a gente precisa. Só que muitas vezes a gente não dá voz para isso, sabe? Lá na hora, se eu tivesse falado com ela, se eu tivesse me escutado, e tivesse falado com ela assim, não, peraí, me deixa um pouco sozinha. Talvez esse seria o clique que faria deslanchar. E aí você ia relaxar mais um pouquinho, e aí, É, né, ia nascer mais tranquila depois, assim, né? é, Fica aí a dica para a gente tentar ouvir um pouquinho mais o que o nosso corpo quer falar, assim. é. Nossa, muito, muito, totalmente isso. Totalmente. E contando também, parece que, nossa, meu Deus. Mas, gente, foi ótimo. Seria outro, né, Carol? Teria outro. Não, e você fica meio que querendo reviver. Eu fico arrependida de não ter gravado, não ter filmado. Eu queria reviver, sabe? Assim, Ai, é um dia que vale a pena ser vivido. e conversar sobre isso, né? E relembrando Vale a e pena, vale conversar a sobre pena. isso Nossa. também. Então, assim, a imagem que você tem, vai, depois de tudo que passou, assim, você indicaria para outra mulher ter parto normal e tudo? Você indicaria essa Nossa, experiência? sim. E a recuperação no geral foi tranquila? Das lacerações, que foi bem superficial, foi tudo bem? Sim, depois fica dolorido, é óbvio, né, gente? Sai um bebê de dentro de você, é claro que fica Não dolorido. tem como, né? Fica inchado, fica Mas, dolorido. mas eu tenho uma amiga que ela falou assim que, nossa, não, ela sentava assim de qualquer jeito e ela não sentia absolutamente nada. Cada mulher é uma, né? É única. Mas pra mim ficou dolorido, ficou inchado, sei lá, uma semana e meia, alguma coisa assim. Mas nada. Ah lá, minha sogra e meu marido falando pra ter outro. Mas, As pessoas são no time do outro aqui. ai, gente, sossego baixo. Olá. Mas, mas foi tranquilo. Tipo, é isso. Ficou inchado, mas tá, passou também. Tipo, não tive que fazer nada. Meu corpo Bem melhor do que voltou uma super cirurgia, rápido, assim, assim. né? Bem melhor do que uma recuperação de vários pontos, É, cesárea sem dúvida, e tudo sem mais. dúvida. Tipo, não tive absolutamente nada, assim, de sei lá, às vezes a pessoa toma algum tipo de medicação ou de anestesia e tem depois fica com, tipo, efeito colateral, né? Não tive nada, né? Porque eu não tomei, então não tive absolutamente nada. É, é, é uma coisa muito particular de cada pessoa, né? Eu não, assim, eu não sou a pessoa que vai levantar a bandeira e vai falar assim, todo mundo tem que fazer isso e tal. Mas Para você funcionou bem, assim, para mim né? foi muito bom, eu não escolheria diferente, eu faria tudo exatamente igual, não tomaria anestesia. Assim, se eu pudesse escolher agora vivendo isso, tendo a experiência, ótima decisão de não ter tomado, porque na minha opinião, o tempo de dor que eu senti não não vale, sabe? Assim, foi muito rápido. Foi muito Foi muito É, rápido eu pra acho que nem teria dado tempo, assim, ninguém ia ter te dado mesmo, sabe? Não ia ter mim. funcionado, nem nada do tipo, assim. É, Foi do jeito que precisava ser mesmo, né? é, Nesse caso, foi assim. tão rápido, não vale a pena, entendeu? É É, tipo isso, no não vale seu a caso, pena. acho que talvez se você pedisse, nem a equipe ia ter te dado, nem nada do tipo, É, sabe? é.
E que dica você daria assim para uma mulher que está grávida e está planejando ter parto normal? O que que você falaria para ela assim? Que dica valiosíssima assim que você daria conforme a sua experiência? Uhum. Olha, eu acho que se preparar no sentido de buscar informação, né? Eu acho que a preparação que eu fiz com você foi fundamental em todos os sentidos, não só a preparação física, mas a preparação emocional de todas as vezes que eu tive dúvida e que eu pude perguntar e que você estava ali, sabe, para tirar a mesma dúvida 1000 vezes. Não, pode perguntar várias vezes. Sabe, toda a informação que você passou, eu acho que isso é fundamental. Não tem como, eu não me imagino vivendo isso sem ter esse apoio, sabe? E todas essas informações, porque foi a informação que me ajudou a ficar tranquila em cada momento. Não foi outra coisa. Se eu não soubesse, gente, eu teria ido pro hospital domingo, entendeu? Tipo, Sim. então, para mim, foi muito importante. Até na recuperação também depois. Tudo foi muito importante durante a gravidez, enfim. Foi fundamental e isso eu acho que a informação e se preparar fisicamente nesse sentido é muito importante. Mas eu acho que é muito importante também uma coisa que eu ficava pensando assim, dor não é igual a sofrimento. São coisas bem diferentes, bem diferentes. E que levam diferentes também, né? Nesse caso do parto, né? Porque a dor vai te levar a um momento maravilhoso, né? Não é que você, sei lá, É, sofreu um acidente e tá sentindo dor. São coisas diferentes, né? sim. E é uma coisa assim que eu ficava pensando, gente, se eu tô sentindo dor é porque meu corpo tá funcionando muito bem. Que ótimo, que bom, é um E bom tá chegando a sinal. hora, né? É um bom sinal, sabe? Tá chegando a hora, é sinal que meu corpo tá funcionando, é sinal que meu corpo, meu útero tá se abrindo. Que bom, que ótimo. É claro que você não tá lá sentindo dor, você vai ficar, ai, que linda. Não, né, gente? Óbvio que não. Mas você ter isso em mente, sabe? Que dor não é igual a sofrimento. No caso do parto, dor é sinal de que você tá ótima, que tá tudo funcionando muito bem, que seu bebê tá cada vez mais perto de você, sabe? E eu acho que basicamente é isso. E se escutar, sabe? Se escutar mesmo, assim, A gente fala dar muito isso. voz Cada contração você pensa, ufa, uma menos, né? Uma uma menos e menos. tá indo. Então é uma das coisas que a gente trabalha também, né? Durante a É, gestação. Tá chegando mais perto, assim. exatamente, uma menos. Esse era o pensamento que eu tinha também. Uma menos. Respirar desde a primeira. Desde a primeira. Não tá Eu vou doendo começar a ainda. falar isso agora para os pacientes. É porque aí você já pega o ritmo. Aí quando tá o bicho pegando, você não tem que ficar calculando, você já tá automático, respirando, fazendo a respiração certinha. Mesmo sem dor. Isso também ajuda e no mais se escutar mesmo. Porque o nosso corpo e o nosso inconsciente falam o tempo inteiro o que a gente precisa. O tempo inteiro. A gente precisa Só que muitas vezes dar a voz gente pra não ele. dá voz, a gente fica ouvindo os outros. O outro tá falando que você tem que ficar sentado, aí você vai e senta. O outro tá falando que você tem que ir não sei o quê, aí você vai e faz. Não. O É nosso uma das corpo faz nossas o que a gente brigas aqui no precisa. Brasil pela humanização, é isso, da mulher poder ter a liberdade de fazer o que ela quer, né? Então a mulher quer levantar, levanta, a mulher quer agachar, agacha, a mulher, você é tipo ser livre. Eu falo que é a protagonista, né? Você é a protagonista do seu parto, porque quem manda no parto é você, Sim. né? E é uma das grandes lutas que a gente ainda tem aqui em relação à humanização, né? Para as coisas darem certo, assim. Né? Então acho Uhum. isso muito importante mesmo, assim, é uma grande luta. E O Arthur deu uma dica. fechar a boca Fechar na a hora do boca. parto para concentrar na força. A médica mandava eu fechar a boca. Aí é pra eu não gritar. Ah, E a gente tinha para não gritar durante feito a contração. diferente, né? Aí o que que eu fazia? Eu fechava para ela não ficar mandando eu fechar para eu não gritar, mas aí eu tentava deixar a garganta aberta. Para Eu, juntar as duas dicas, a minha e a da médica. é porque elas ficavam mandando eu parar de. Isso era outra coisa que eu não gostei. Elas ficavam mandando eu parar de gritar. Falei, minha filha, eu vou gritar. Deixa eu fazer o que eu quiser. Mas aí eu fechava a boca para ela parar de mandar eu gritar E abrir a glote.
Pra gente trabalhar a força com a glote aberta, né? Então você ia tentando fazer as duas coisas. E não é que a sua força não estava sendo boa, né? Que você estava fazendo força errado, nem nada disso, porque a força estava sendo feita, né? Que realmente o Sim. tempo de contração não estava sustentando muito, porque a contração É, ela precisa acontecer, manter e acabar, né? Então não era tipo é, sua culpa da sua força, nem nada é. do tipo, né? Era uma coisa assim. E voltando, Maite, só naquilo que você falou, assim, da mulher ser protagonista, às vezes a gente ouve isso e a gente acha que é uma bobagem, ou que, ai, nossa, porque mulher, tipo, hoje em dia tá querendo, né, tipo, protagonismo. Gente, é simplesmente porque vai ser melhor pra você. Então deixa de ser besta. Vai ser melhor para todo mundo, né? Vai ser melhor para você, para o bebê e até para o médico, né? Porque vai ser um parto mais tranquilo. Então vai ser melhor para todo mundo. Então, assim, sabe, não é uma bobagem, não é porque você tá querendo, sabe, alguma coisa diferente, não é isso. Não é que você sabe mais ou menos do que alguém, não é isso. É simplesmente porque é, é isso, o corpo da gente fala o que precisa. O médico, ele não tá sentindo o que você tá sentindo. E tem isso também, né, do bebê, às vezes, é, de você sentir vontade de se movimentar, você falava isso, de você sentir vontade de se movimentar, porque o bebê, ele precisa se movimentar. Então, o médico não tá sentindo o bebê dentro da dele, não, gente. Você precisa ir, né? E respondendo ao que o seu corpo quer, assim. É, não tem como, o médico não sabe, a doula não sabe, ela não tá com o bebê dentro da barriga dela para sentir o que está acontecendo. Quem sabe é a gente que está Você, sentindo. exatamente. Muito Então bonito isso é isso. realmente importante mesmo, não é papo sei lá, Para conquistar, né, paciente durante a gestação, não é isso, né? Realmente faz não é diferença. muita. Nossa, demais. Mas muito obrigada, amei conversar com você. A gente super passou da hora até. Não, mas fala Adorei. pouco também, né? E até falei antes de te chamar que, tipo, não parece, mas a gente não se conhece pessoalmente, né? É, Então, aí um dia a gente vai se conhecer. Ou eu vou pra Alemanha, quando você vier pro Brasil, a vamos. gente vai se encontrar, vou conhecer a Luna. Mas nem É, parece que a gente fez tantas sessões, né? Então a gente foi se conhecendo online, é, assim, e a gente fala assim, parar quando a gente tá juntas. é. Mas muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, porque é o que eu falei, é uma história real, né? Não é uma história assim, Uhum. ai, assim, assada. Então, eu acho que vai ajudar muita gente. E eu vou salvar o vídeo, vou deixar aqui gravado. Então, quem não pôde ficar aqui agora, vai ficar depois disso. Perguntaram se vai ficar no perfil, vai. Então vai dar para as pessoas assistirem depois. Mas foi muito, muito legal. Muito obrigada. E teve gente Ah, assistindo. Achei que nesse horário Brasil-Alemanha não ia ter ah, gente, mas viu? sua família aqui torcendo para um futuro bebê. Ai, gente, esse povo conversa demais. Mas quando tiver um outro bebê, estou aqui, viu? Não esqueça de mim. Com certeza. Ai, muito Ah, foi legal obrigada, reviver Carol. esse momento. Ai, e vamos nos falando, então, tá bom? Muito Sim, obrigada. vamos. Um Tchau, um beijo. beijo. Tchau. Tchau.